Existe uma função lá dentro do Gemini que pouca gente usa, mas quando usa, usa de forma muito simplificada e genérica. Estou falando dos assistentes de inteligência artificial, conhecido como Gens. Lá dentro do Gemini existe essa função e você pode criar assistentes treinados aí para marketing, venda, estudo, e você pode até usar a sua base de conhecimento e criar assistentes personalizados. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar, te dar um guia, um passo a passo de como você pode melhorar e criar realmente assistentes de inteligência artificial treinados com uma base de dados que vão te ajudar aí na sua rotina de estudo, rotina de trabalho. Você vai criar o gen que você quiser, especialista no que você quiser. Então já vem comigo que eu vou te mostrar como que a gente faz isso de forma rápida e direta. Vamos lá para o Gemini. E aqui dentro do Gemini você tem dois caminhos para criar os seus assistentes. Tem aqui no lado esquerdo o Gen. Se não aparecer para você, basta vir aqui na engrenagem de configurações e clicar em Gens, que já vai encaminhar para esse layout. E é aqui que a gente vai buscar o botão de criar um novo Gen, que está aqui embaixo, e nós vamos clicar e ele vai trazer aí as configurações, e é aqui que a gente faz a mágica acontecer, é aqui que a gente vai treinar o nosso assistente de inteligência artificial. Deixa eu explicar para você uma pequena diferença do assistente para um simples comando que você usa lá, ChatGPT no Gemini. Aqui, ao criar um assistente, ele já vai ser treinado para uma função específica e você não vai precisar ficar buscando prompts, usando os comandos, né, perdendo a conversa, porque ele já vai estar treinado para a função. Então, treine cada gen para uma função específica. É isso que a gente vai fazer aqui. Primeiro, eu vou criar um Gemini aqui, um gen que ele vai ser nosso assistente de marketing. Aqui nós temos o nome que nós temos que dar para esse gen, ok? Isso é obrigatório. A descrição, você pode fazer uma pequena descrição, não vai impactar em nada aí a funcionalidade, mas a principal função está aqui em instruções, e é aqui que a gente tem que começar a escrever bons comandos, porque aqui a gente vai dizer o que que esse gen, esse assistente deve fazer, o que ele tem que entregar, onde ele tem que buscar essas informações. E aqui é uma parte importantíssima. Eu vou colar aqui um comando que eu já criei, vou deixar aqui embaixo o comando para você, mas o bom é você começar a criar os seus próprios prompts, os seus próprios comandos no seu contexto, que uma coisa que sirva aqui para mim ou para outra pessoa pode não servir para você. Sempre bom aí a gente começar a usar IA com contexto, mas me acompanhe que eu vou dando essas dicas aqui durante o vídeo, tá? Percebe o seguinte, gente, já acontece aqui, propositalmente eu não coloquei o nome, que muita gente ainda esquece de pôr o nome e fala que o botão salvar não está aparecendo. Então nós temos que pôr um nome aqui, ok? Vou colocar o nome, então coloque o nome aí, especialista de marketing digital. Ah, agora o botão já começa a aparecer, mas pode ser ainda que este botão ainda não apareça de salvar. Tem muita gente reclamando, relatando que esse botão não anda aparecendo. O que pode ser, tá? Eu fiz uma pesquisa aí, entrei lá no suporte para responder alguns seguidores, e a questão aqui são as instruções. O Google reviu algumas questões de segurança, e dependendo das instruções, se tiver muito emoji, se tiver códigos, se tiver palavras aí que ele ache suspeitas, ele pode bloquear e não deixar salvar. O que que você faz? Copia essa instrução, leva lá para o Gemini novamente e pede para ele reescrever que você quer criar um gen e está bloqueando, que ele vai trazer aí este novo comando. Você vai colar aqui e vai dar certo. Já fica essa primeira dica aí. Muita gente fazendo esse relato. Então aqui eu dei as minhas instruções. A maioria das pessoas fazem isso na criação do seu assistente. Está errado? Não, mas aqui ainda você não tem um assistente especialista. Esse primeiro eu vou criar deste modo, mas depois a gente vai subindo o nível aí, tá legal? Então eu vou criar desse modo que a maioria faz, tá? Aqui embaixo temos ferramentas padrão. O que vem a ser isso? Existem várias ferramentas aqui dentro do Gemini. Clicar aqui ao lado vai aparecer algumas aí. Criar imagem, criar vídeo, Canva, pesquisa aprofundada, criar música, estudo, ou seja, o seu assistente tem que conversar com uma ferramenta que aqui vai ser a saída. Se você quer um gen que crie imagens, você vai
usar o criar imagem. Se você quer um gen que crie vídeo, você vai usar o criar o vídeo. É claro que tem que respeitar aí, né, as contas aqui Plus, mas na maioria aqui das ferramentas você pode usar na versão gratuita, na versão grátis, ok? Então sempre tem que combinar a saída com o seu gen. Esse eu vou deixar sem nada, mas a gente vai fazer nesse vídeo um exemplo usando a saída de imagem, tá legal? Aqui embaixo tem a base de conhecimento, que é a parte mais importante da criação de qualquer assistente de inteligência artificial, seja aqui nessa ferramenta, ou seja no GPT, seja no Claude ou qualquer outra IA que tem essa função de assistente. Nós temos que treinar uma base de dados para poder subir aqui para o nosso gen, ok? Essa base de dados é onde ele vai buscar as informações para a gente poder utilizar esse assistente. Se a gente deixar do jeito que está aqui, ele vai buscar na base de dados geral aqui do Gemini. Não tem nada errado com isso, mas ele vai ser ainda um pouco genérico, já que tem como a gente treinar uma base de conhecimento. É como a gente pegar uma biblioteca de livro e colocar aqui para ele poder buscar nessa biblioteca, nessa base. Esse é o melhor uso aí do Gen, do assistente de inteligência artificial. E onde que nós vamos fazer isso aqui? Eu poderia criar, salvar o Gemini aqui para a gente usar, mas antes a gente vai fazer uma outra conexão com a ferramenta poderosa que é o Notebook LM e nós vamos criar uma base de dados para subir aqui para o nosso Gen. Ok? Vamos lá, vamos para o Notebook LM. E aqui dentro do Notebook LM que nós vamos construir a nossa central, a nossa mente, para a gente abastecer lá o nosso assistente de inteligência artificial. Eu vou partir aqui da ideia, da premissa que você já conhece o Notebook LM, mas se você não conhece, acompanhe o vídeo com calma, que eu vou deixar uma playlist aqui na descrição. Tem uma playlist no meu canal inteirinha que você vai dominar essa ferramenta e você deve dominar essa ferramenta. Se eu fosse dar uma dica para você aí desse vídeo, domine o Notebook LM, que é uma das principais IAs aqui, principalmente para essa base de conhecimento. E aqui dentro nós podemos adicionar fontes. Eu não vou adicionar fonte aqui, porque nós vamos fazer uma pesquisa. Eu vou usar um super comando que eu vou compartilhar com vocês. Esse comando que eu vou usar, que eu vou colar aqui, deixa eu só já trazer o comando para cá. E esse comando simplesmente ele vai fazer que com o Notebook LM faça uma pesquisa aí. E eu coloquei que durante a pesquisa ele dê atenção a alguns conceitos importantes, como posicionamento, branding, marketing de conteúdo, comportamento do consumidor. Ele está entendendo tudo sobre marketing e ele vai ainda buscar especialistas. Eu trouxe alguns aqui, como Philip Kotler, Seth Godin, Eugênio Schwartz, tá? Estão vários aí especialistas e ele vai fazer essa busca. É um comando bem completo. Esse comando eu vou deixar aqui para você acessar na descrição. E agora sim o Notebook LM vai começar uma pesquisa e ele vai trazer uma base de dados aí da internet, de sites, para a gente poder usar lá dentro do nosso Gen. Tá vendo como tá aumentando aí? Ele tá virando um especialista. E aqui ele já trouxe, basta que ele trouxe fontes, então ele trouxe fontes sobre inteligência, sobre marketing. Basta eu dar importar essas fontes e ele já vai trazer essas fontes para dentro do nosso caderno. E aqui eu já vou renomear como especialista em marketing, tá? Então esse notebook aqui é nosso especialista em marketing. Dentro do Notebook LM eu poderia interagir com ele, mas não é isso que eu quero. Eu só quero somente aí que ele traga essa base de dados, ou seja, ele organizou aqui vários documentos. Eu poderia fazer olhar cada site, excluir alguns que eu não gostei, trazer outros sites aqui para dentro, ou você pode trazer os PDFs, assim, um professor, você pode criar um especialista, um assistente de IA especialista em estudo, você pode trazer a base de dados do seu professor aqui, um PDF, um livro, ok? Basta aqui adicionar novas fontes, então você pode adicionar arquivos, livros, links, sites, tá? Tudo, texto copiado, tudo que você quiser aqui para essa base de dados, só não mistura muitas fontes, traga a fonte que a gente vai usar. Pronto, gente, então aqui, ó, já está aqui, ele mudou aqui o nome, deixa eu voltar aqui, domine, ó, vou colocar aqui assistente não, né, especialista de marketing, deixa eu mudar aqui, especialista de marketing, esse aqui é nosso tá difícil aqui, especialista de
marketing, ok? Então ele trouxe aqui o especialista, e é esse especialista que a gente vai voltar lá e utilizar no nosso Gemini, ok? Vamos voltar lá para o Gemini? Então voltamos aqui para o Gemini, onde nós havíamos parado. O que que nós fizemos? Nós criamos lá o nosso notebook LM, a nossa mente, nossa pesquisa, tá legal? E o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos adicionar essa base de conhecimento. Se eu clicar aqui, nós conseguimos adicionar notebooks LMs. Então, o que que pode ser feito aqui nessa base de conhecimento? Você pode trazer um PDF direto aqui para cá, se você quiser usar. Então, se você já tem um PDF aí, igual eu disse que o professor compartilhou, você pode trazer diretamente para cá. Eu quis mostrar justamente esse fluxo, que como você pode usar o Notebook LM para criar uma base de dados, caso você não tenha. E basta eu clicar aqui ó, em Notebook LM, e ele vai trazer, ó, vou selecionar aqui ó, o especialista. Agora sim eu vou adicionar, a partir desse momento, então, o nosso assistente de IA, ele vai aqui buscar informações nessa base de dados, e aqui a gente já subiu mais um nível para deixar ele mais inteligente, o especialista. Agora sim nós vamos salvar, eu vou clicar aqui no botão salvar, iniciar uma conversa aqui e pronto, o nosso especialista em marketing está pronto. Eu vou pedir para ele criar de conteúdo uma estratégia para minha loja de moda fitness, ok? Então vamos lá que ele vai criar uma estratégia e pronto, a gente vai interagir com ele. Como você acessa esses Geminis? Esse Gem, basta você, depois de criar, clicar aqui ao lado esquerdo, que ele vai estar ali e você vai acessar no momento que você quiser. Então, toda vez que você precisar aí de um Gemini voltado a marketing, você terá, e dá para você fazer outras funções, outras ideias que eu quero apresentar para você aqui. É justamente esse fluxo de trabalho e não somente um copia e cola ferramenta. Então, aqui você aprendeu um fluxo, basta aí pensar um pouco sobre como você pode fazer isso para outras áreas aí da sua vida, ou deixa um comentário aí também que eu te ajudo. Tem a comunidade lá Café com Sabino, onde eu te ajudo também a criar esses genes, ok? Então ele trouxe aqui, ó, com base lá, né, na nossa base de dados, ele trouxe aí, construa a personalidade da marca, ele trouxe completinho aqui uma estratégia de marketing, e tudo que eu quiser saber sobre marketing, eu tenho agora um assistente que vai me ajudar. Ok, gente? Então, simplesmente fantástico. Pense aí tanto que isso pode te ajudar, mas não acabou aqui ainda. Como que a gente pode melhorar isso? Vamos usar aquela outra função que eu mostrei para vocês das ferramentas, e vamos tentar aí utilizar uma de criação de imagem. Então vem comigo, um passo a passo de como a gente pode melhorar ainda mais na criação dos nossos assistentes. Melhor dica deste vídeo de como você criar melhores assistentes de inteligência artificial, e a própria ferramenta de IA pode te ajudar. O Gemini, o ChatGPT ou qualquer outro IA pode te ajudar a criar melhores assistentes. Então, antes de você ir criando o assistente, você deve conversar, dar o contexto e criar bons comandos. E é isso que a gente vai fazer agora. Estou aqui novamente com o Gemini aberto. Eu vou colar um super comando aqui para ele. E esse super comando eu vou pedir para ele agir como um especialista em genes do Gemini, engenharia de prompts, design instrucional e criação de assistente de IA personalizado. E a missão dele é me ajudar a criar genes. Ou seja, gente, você vai pedir aqui para o Gemini ser um especialista em comandos em genes, ele vai entender como funciona, e você vai dizer qual é o gen que você quer criar. Você pode até usar aqui um microfone, que eu uso bastante. Abro o microfone aqui, falo, explico o contexto, para que eu quero esse gen, como que eu quero que ele funcione, e vou conversando com a ferramenta, e ele vai trazer todas as instruções. Com as instruções prontas, basta a gente ir lá, abrir o gen e criar o gen e ir testando, ok? Vou pedir aqui o comando. Esse comando eu estou pedindo para ele agir como um especialista, e eu quero que ele crie um gerador de infográfico. Eu vou mostrar para você como que a gente pode ativar lá a geração de imagens do Nano Banana. Esperar alguns segundos, ele vai trazer para a gente, e a gente vai levar lá para o Gemini para a gente poder criar. E após alguns segundos, ele já trouxe todas as instruções aqui, o nome sugerido do Jay, arquiteto de infográficos, as instruções que a gente tem que colocar lá e o passo a passo para a criação. Basta a gente copiar isso aqui, tudo, levar para um documento, e nós vamos lá no Gemini novamente e abrir para a gente poder colar essas instruções e criar o nosso Jay e testar. Então vamos para lá para fazer essa criação.
Agora nós já usamos a IA para pensar e nos ajudar a criar o nosso gen, então esse fluxo você pode usar para outras criações, e aqui basta vir preparar os nossos gen. Eu vou colocar aqui as primeiras instruções, que foi o Gemini criou, e o nome aqui eu vou colocar Infografia Pro, então é o meu gerador de infográficos. Toda vez aqui vou colocar gerador de infográficos, toda vez que eu pedir aqui um, um infográfico, ele vai criar com base aqui, com todas as instruções, porque quando a gente usa a inteligência artificial, ele já entende que eu pedi que eu quero um gerador de infográfico, então ele já entende essa parte de design, né, a parte de cores, e ele já traz todas as instruções para a gente. Você pode fazer o mesmo com finanças, com marketing, com vendas, com qualquer outra área, então sempre conversa com uma IA antes, dê lá o contexto que ele vai te ajudar a criar melhores assistentes, tá legal? E aqui então, uma parte importante é a ferramenta padrão, já que eu quero que ele crie infográficos que são imagem, eu vou ativar aqui o criar imagem, e a partir desse momento sempre esse assistente vai usar o gerador de imagem. A gente tem que ativar isso sempre que eu quero alguma ferramenta específica, uma saída específica, a gente tem que ativar, e basta agora a gente salvar. Não vou colocar aqui a base de conhecimento, porque eu quero com o tema ele cria as instruções, mas poderia muito bem cruzar com outras bases de conhecimento. Como exemplo, você aí que tem uma marca e você quer que sempre as imagens geradas sigam a base, você pode colocar aqui, né, outras imagens, as cores da sua marca, um guia de cor da sua marca que ele vai respeitar também, então você vai aumentando o nível aí. Basta salvar aqui, o Gen vai salvar, e a partir de agora a gente tem um gerador aí de infográficos. Vou iniciar uma conversa aqui para a gente fazer um teste para ver se funciona. Vou colocar aqui um tema IA generativa, tá? Um tema somente para ele criar, esperar alguns segundinhos que ele vai trazer o gráfico pronto aqui para gente, o gráfico criado. Então, você vê aí a importância da gente usar bem essas ferramentas. Espero que vocês tenham gostado. Muitas ideias aí você pode fazer para a área financeira, para a área de venda, para a área de marketing, para desenvolvimento, para anúncios online, para analisar, para roteiros de rede social aí, para criar reels, carrossel. Então, são N possibilidades, muitas possibilidades. Deixa aqui no comentário como você usou, como você pretende usar. Qualquer dúvida que você tenha desse vídeo, vai ser um prazer te ajudar. Pode deixar aqui no comentário. Vou deixar aqui um card dos vídeos sobre Notebook LM para você entender melhor essas ferramentas. E aqui no canal tem várias outras ferramentas. Tem até um vídeo de como você pode usar, como você pode criar um gerador de gens. Você vai criar um gen que gera outros gens, que é muito bacana também. Vou deixar tudo aqui para você poder acompanhar. Um abraço aí.